Olá turma, aqui é o professor Davi e hoje vamos começar o PET volume 5 do primeiro ano do ensino médio, semana 1. E logo de início temos um texto que fala sobre o esporte como fenômeno social, cultural e político e como o esporte está envolvido em nossa vida cotidiana. Traz alguns contextos históricos importantes e alguns exemplos da utilização do esporte no contexto político. É importante que vocês façam a leitura deste texto para compreender o assunto dessa semana e responder o que se pede logo abaixo. Na sequência temos a atividade 1. É uma atividade que visa a reflexão. Na atividade 1 temos a questão 1 e 2. Eu construí a resposta para vocês como exemplo aqui. Então aqui está o enunciado da questão 1 e aqui está a possibilidade de resposta. Você sabia que o esporte coletivo nacional mais vitorioso do Brasil não é o futebol? Essa honra é do voleibol, que só de medalhas olímpicas de ouro soma 8, sendo que o futebol tem apenas uma. Considerando o contexto nacional e o uso do esporte como ascensão social, aqui você atribui o fato do vôlei não ter a mesma expansão na mídia que o futebol. Comente em um parágrafo. E eu coloquei aqui como uma possibilidade de resposta o seguinte: o voleibol não tem a mesma visibilidade do futebol, pois o futebol está enraizado em nossa cultura e em nossa sociedade. O futebol foi construído ao longo do tempo como nosso principal esporte e usado, por vezes, como manobra política visando interesses específicos. Aqui eu abro um parêntese no final do texto, que é colocado essa semana, traz um pouquinho deste contexto que eu acabei de citar. Continuando. Com isso, percebemos que o futebol é o esporte nacional, pois é amplamente conhecido e praticado, nas mais variadas possibilidades, desde futebol na rua, futsal de rua mesmo ali, até em campeonatos e torneios diversos, além do histórico do país em conquista de torneios mundiais, como a Copa do Mundo, que colaboraram e muito para a expressividade do futebol. Este é o modelo de resposta. Vocês podem utilizar para construir a de vocês. Na questão 2, Questão 2 coloca o seguinte: a desigualdade social no país é gritante, sendo o Brasil considerado um dos países mais desiguais do mundo, sendo o futebol como uma chance importante de ascensão social. Muitos depositam toda a sua energia no intuito de se tornar jogador profissional. Alguns especialistas consideram que vem daí a força do futebol nacional. Com um texto de no máximo 15 linhas, expõe sua opinião sobre a questão. E aí eu coloquei uma possibilidade de resposta, não foi 15 linhas, tá? Mas eu acho que vai ajudar vocês. Com tamanha desigualdade e tão limitadas possibilidades de ascensão social, o futebol se torna um caminho atrativo na busca de um futuro melhor. A busca de se tornar uma estrela no futebol é um sonho de muitos meninos, que largam os estudos ou colocam o mesmo em segundo plano para perseguir este sonho. Em minha opinião, esse é um caminho interessante, mas não deveria ser o único caminho na busca de uma vida melhor. Acredito que por meio da educação é possível construir um futuro mais igual e menos dissonante, quando comparado à nossa realidade hoje. Então fica aí este modelo de resposta para vocês. Na sequência temos a atividade 2, que pede para que vocês respondam as questões seguintes. E aqui vai falar sobre os Jogos Olímpicos e o contexto envolvido, o contexto histórico envolvido nesses Jogos. E depois é questionado a vocês o seguinte: numa comparação entre competições atuais e as antigas Olimpíadas, assinale a alternativa que apresenta uma informação incorreta. Aqui, pessoal, nossa alternativa incorreta é a letra D. Todas as demais estão corretas de acordo com o texto acima e com a informação solicitada na questão. A número 2 continua tratando sobre os Jogos Olímpicos e solicita o seguinte: considerando esse assunto, analise as informações que seguem e identifique as corretas. E aqui, pessoal, nossa resposta é a letra A, onde todas as afirmativas estão corretas. A número 1 está correta quando coloca a data de realização dos Jogos Olímpicos. A número 2 está correta quando traz informações sobre os Jogos Olímpicos aqui, sobre a realização desses Jogos. A número 3 está correta quando traz informações aqui sobre a bandeira olímpica. E a número 4 também está correta quando fala sobre os impactos negativos deixados pelos Jogos Olímpicos para nós brasileiros e para a cidade do Rio de Janeiro. Vou deixar informações adicionais no campo de descrição desse vídeo. Então, nossa afirmativa certa é a letra A, em que todas estão corretas. Na sequência, nós temos a atividade 3 com uma charge em que um lutador de boxe está dizendo o seguinte: mas o boxe é exclusivo para homens, e uma lutadora de boxe está dizendo o seguinte: acabamos de quebrar mais esse preconceito.
E aí temos aqui 3 questões para serem resolvidas. Eu coloquei aqui as 3 questões e fiz questão de responder. Na letra A é perguntado o seguinte: a charge apresenta um contexto social de preconceito. Qual é o tipo de preconceito apresentado? O preconceito apresentado é a misoginia, que é o preconceito contra a mulher. Letra B. Você concorda com a opinião da lutadora de boxe apresentada na charge? Por quê? Eu coloquei que sim, lembrando que aqui são perguntas pessoais. Eu concordo, porque até então muitos esportes não eram praticados por mulheres, pois estes esportes eram vistos e são vistos por uma parcela da sociedade como esportes masculinos, decorrente do contexto que o esporte se desenvolve. Mas isso é um estereótipo que precisa ser quebrado constantemente, fazendo com que as mulheres tenham mais voz e participação. Então aqui fica um exemplo de resposta para vocês com a devida justificativa. Na letra C é pedido o seguinte: em um parágrafo, comente sua opinião sobre o preconceito da participação feminina em alguns esportes antes praticados somente por homens. Tem muita relação com o que foi colocado na letra B. E eu coloquei como resposta: esporte não tem gênero. Ele existe porque existe o movimento humano e deve ser praticado por todos sem nenhuma restrição. O preconceito da participação feminina nos esportes é um atraso social, cultural e histórico. Deve ser extirpado, pois não acrescenta nem auxilia em nada na disseminação do esporte, muito menos na construção de uma sociedade mais igualitária e ativa. E aqui fica então o meu padrão de resposta para esta questão. E é isso aí, galera. Com isso nós concluímos então a semana 1 do PET 5 do primeiro ano do ensino médio. Quaisquer dúvidas no campo de comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas correções. Um abraço!